Olá, neste vídeo vamos falar sobre a Edcam Strategy Manager. Primeiramente vamos relembrar como funciona o método de programação na Edcam. Naturalmente, a programar qualquer peça no Edcam, nós sempre selecionamos ferramentas, seja na biblioteca de ferramentas ou ferramentas temporárias. Selecionamos ciclos de usinagem, preenchemos profundidades sobre metal, avanço, entre outras configurações. Trabalhando dessa forma, a utilização do Edcam já traz inúmeros benefícios para o processo de programação. Mas isso pode ser ainda mais rápido, ainda mais dinâmico com a utilização do Edcam Strategy Manager. Como funciona? Quando um programador emprega uma tecnologia de corte em determinada peça, ele está sempre analisando o modelo e verificando quais as ferramentas que são necessárias. Por exemplo, eu tenho um furo de 8 milímetros, eu tenho que passar uma broca de centro, eu tenho uma rosca M10, eu quero passar uma broca de centro, eu quero passar uma broca de 8,5 para depois poder passar o macho M10. Qual a ordem que isso acontece? Eu tenho um raio menor numa cavidade que é de 10 milímetros, ou seja, então para deixar pronto eu posso usar uma ferramenta de no máximo 20 milímetros. Naturalmente, o programador ou processista, ele faz essas verificações e seleciona manualmente todas as ferramentas e todos os ciclos que devem ser utilizados. Porém, nós podemos armazenar todas essas decisões, toda a tecnologia de corte da empresa, do processo de determinada família de peças, em um fluxograma, que vai fazer com que o Edcam futuramente ou em outras peças similares a essa peça aplique esse fluxograma automaticamente, fazendo com que o processo de programação seja instantâneo. Vamos abrir uma peça que não contém o processo de programação. Analisando este exemplo, eu consigo verificar que eu tenho aqui o modelo sólido da peça, elementos de fixação e o bruto. O próximo passo será reconhecer as características a serem usinadas. Então eu vou solicitar para que o Edcam verifique se existem furações, qual o diâmetro de furações, se existem chanfros, se existem roscas, se existem inúmeros tipos de geometria. Então foram reconhecidos que neste modelo sólido eu tenho características de perfil externo, uma face plana, cavidades e furos. Avançando para o modo de manufatura, para dar início ao processo de programação, agora eu iria selecionar ferramentas, selecionar instruções, ciclos de desbaste, perfilar, áreas planas, furação, broca de centro, ou seja, tudo aquilo que fosse necessário para construir o programa completo da peça. Com o Edcam Strategy Manager, isso não é necessário. Previamente, todas as informações foram salvas em um fluxograma, que contém justamente a sequência lógica de execução de uma peça. Então, eu tenho um furo de 10 milímetros. Quando eu tenho um furo de 10 milímetros, eu desejo utilizar broca de centro ou eu não utilizo broca de centro? Como o Edcam é capaz de reconhecer o modelo sólido por abrir nativamente arquivos sólidos, ele já compreende profundidades, diâmetros, chanfros, raios e toda a geometria em questão. Então agora estamos com o Strategy Manager aberto na tela e eu tenho aqui um fluxograma que define uma sequência lógica de programação que sempre é empregada nesse tipo de peça. A partir do momento que eu tenho essa estratégia, eu não preciso programar mais manualmente. Eu tenho aqui as minhas características, então eu vou atribuir estratégias a essas características. Estratégias de faceamento, de desbastes, de acabamento, de furação. Vou pedir para verificar isso aqui na minha mesa de planejamento e quando eu faço isso, o Edcam me mostra quais foram as características reconhecidas e qual o vínculo que elas têm com as estratégias que eu desenvolvi previamente. A partir disso eu posso alterar a ordem que eu quero que ele execute o processo. Então, por exemplo, eu quero que ele execute primeiro o desbaste interno do que o externo, né? Então facilmente eu consigo manipular a ordem de execução do processo de usinagem.
eu quero que ele faça o furo antes do desbaste interno, eu quero que ele faça o furo antes do desbaste externo, ou vice-versa. Facilmente eu consigo ordenar, deletar, ou seja, gerenciar a ordem total da minha usinagem. Uma vez que eu defini aquilo que eu quero usinar, a forma com que eu quero usinar e vinculei isso a uma estratégia pré-definida, eu simplesmente peço para que o Edcam execute o processo de programação. E em poucos segundos eu vou ter todo o processo que eu teria que fazer anteriormente de uma forma manual. Pronto, eu já tenho o processo de programação que pode ser simulado e gerado código. Tenho aqui minha simulação com ferramentas posicionadas, ferramentas montadas na minha máquina, porque o Strategy Manager ele é totalmente vinculado à biblioteca de ferramenta utilizada no momento. Ele selecionou ferramentas automaticamente, tudo baseando-se na estratégia definida anteriormente. Pronto. Em questão de segundos, nós realizamos um procedimento automático que seria feito manualmente no modo tradicional de programação. Então, o Strategy Manager, ele não apenas traz o benefício da velocidade da programação, como a automatização do processo, mas também como a padronização dos processos, porque sempre o programa é vinculado à sequência lógica da estratégia. Então nós temos padronização dos processos, nós temos diminuição de erro de seleção, nós não temos tempo de seleção e como ponto principal nós temos agilidade na geração do código. Uma estratégia ela pode servir para uma família de peças. Então eu posso ter várias peças com geometrias e tamanhos diferentes que tenham desbastes internos, externos, furação, alargadores, rosca ou chanfros e assim por diante. Relembrando que tudo isso, a ordem lógica que o programa foi executado, foi desenvolvido dentro da minha estratégia pré-definida anteriormente. É um processo muito simples, onde eu vou alimentando esse banco de dados com a tecnologia de corte da minha empresa. Eu vou alimentando com aquilo que eu julgo ser ideal para o meu processo de corte. E o Edcam simplesmente depois aplica isso a partir de características, a partir de features reconhecidas a partir do modelo sólido. Este recurso está disponível tanto para peças de fresamento quanto para peças de torneamento, desde usinagens simples até usinagens avançadas, como torneamento com 2 torres, subspindle, ferramentas acionadas e a questão de fresamento com 4º e 5º eixo indexado, desde que o modelo proposto seja um modelo sólido e seja possível reconhecer características de usinagem a partir dele.